Muito bom dia, sejam todos bem-vindos nesta quinta-feira, que são as quintas da educação, né? Hoje estarei aqui juntamente com a Veridiana Valarciota, que é minha companheira de bancada, para trazer um assunto super especial. Hoje falaremos sobre a influência da literatura e da poesia no contexto social e escolar. E hoje também estou aqui com o Fabiano Dias. Bom dia, Fabiano. Muito bom dia, né? Mais uma quinta, estamos aí prontos para falar sobre esse assunto tão importante, tão maravilhoso, né? A nossa quinta da educação. O Fabiano trazendo muita música boa, né? Deixando a nossa manhã mais leve e gostosa. Os nossos convidados, então, de hoje são a Simone Gil, que ela é escritora, é poetisa. Rodinei Zorzo também, que já trouxe, lançou 2 livros, né? E hoje a gente vai conhecer os livros dele também. E como comentei, também a Veridiana Valarciota, que estará aqui comigo. Quero agradecer ao RP Mercados, a Interna Imóveis e Decorações, a Lojas Beneduzzi que me veste, a Pazinato Odontologia e a Kiron Centro Cultural, que fazem acontecer o nosso programa Algo a Mais. Então fica conosco que estamos no ar. E então, para iniciar, Fabiano, uma musiquinha gostosa aqui para nós. E vamos receber os nossos convidados. Simone, Veridiana, Rudy, sejam muito bem-vindos. Bom dia. Bom dia. Te Podem espero sentar. no farol pra ver o sol se pôr, fazer denguinho, fazer declaração de amor. Te espero no farol pra ver o sol se pôr, fazer amor, fazer amor. Isso aí, muito obrigada, Fabiano, para iniciar a nossa manhã, né, tão alegre, né, de uma forma mais leve. Nossas quintas-feiras da educação, né, Veri? Bom isso dia. Aí, bom dia, Laura. Vou pedir para que você, então, Veri, faça suas considerações iniciais. Bom dia, então, Laura, bom dia, Fabiano, Simone, Rodinei, a todas as pessoas que estão nos assistindo. É sempre um prazer enorme fazer parte deste quadro tão importante e falando sobre educação. Então, o meu nome é Veridiana Valarciota, eu sou formada em Geografia, licenciatura plena e pós-graduada em Gestão Escolar. Eu trabalhei durante muito tempo, 35, 36 anos na educação pública, e desses anos todos eu trabalhei na direção da escola durante 16 anos como diretora, e um ano eu fui vice-diretora. Então foram 17 anos como diretora na gestão escolar. É isso. E atualmente, então, né, faço parte da equipe da Conecta Mais TV, com muito orgulho. Trabalho no programa Mulheres, que acontece em todas as quartas-feiras à noite, às 21 horas. E nas quintas, então, quintas da educação, que eu tenho o prazer de dividir esse quadro contigo. É isso aí. Muito obrigada, Veri. E então, hoje, justamente, né, Veri, trazendo esses convidados que são super especiais, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre poesia, sobre a literatura em si, porque sim, né? Cada vez mais precisamos fazer com que as pessoas criem o hábito, né, tanto da leitura quanto da escrita, né, que é tão bonito. Então, Simone, gostaria que tu te apresentasse para o pessoal em casa. Bom dia, Laura. Bom dia, Veridiana, Rodinei. Bom dia, pessoal que está em casa. Costumo dizer que estou Simone, sou hoje poesia. E esse é o intuito, né? Estamos de passagem, e o que ficará? Então, um pouco do que eu acredito e do que eu penso para um mundo melhor está ficando na minha poesia. A minha escrita é recente, que eu voltei a esse processo de
de escrever. Então, fazem 2 anos que eu voltei, e dentro desse processo, em agosto, eu consegui lançar o meu primeiro livro de forma independente. E é um caminho árduo, mas é um caminho gostoso, justamente pela dificuldade que a gente encontra, né, de conseguir esse acesso, de conseguir essa visibilidade, de conseguir trazer esse hábito de leitura novamente. E uma das propostas é justamente desmistificar que poesia está só na elite, né? Que se tem muito isso, de que a poesia é algo elitizado, mas não, ela é acessível a todos, ela é acessível de uma forma fácil até, que hoje temos as redes sociais, em que tem muitos escritores que escrevem nas redes sociais, que foi assim que eu comecei. Claro. Então, hoje, inclusive, tu tens, né, nas tuas redes, o Insta, né? Isso. Devaneios da Si. Devaneios da Si, É exatamente. isso aí, para quem quiser acompanhar o teu trabalho também, né? Isso é muito legal até, porque a gente falar é uma coisa, mas acompanhar, estar aí, né, em contato com alguém que está todo dia motivando, fazendo com que a gente queira saber mais sobre, ou mesmo ouvir coisas boas todo dia, é legal, né, Simone? Isso aí. Rodinei, então, tua apresentação para o pessoal de casa. Bom dia a quem compõe a mesa aqui conosco também. Fico muito feliz e agradecido pelo convite, né? De poder estar aqui. Então, eu me chamo Rodinei Zorzo. Eu sou formado em filosofia, bacharel em filosofia, bacharel em teologia. Tenho pós-graduação e especialização em psicologia, desenvolvimento humano e habilidades sociais. Também em psicopedagogia institucional e clínica. E a última especialização que fiz durante a pandemia, que foi filosofia da religião também. E tenho mestrado em resolução de conflitos. Dentro desse mestrado, surgiu o meu e-book, que é Os Conflitos de Interesse e Sua Consequência no Voluntariado. Então, esse livro lançado, que é um e-book, não é um livro físico, né? Que eu lancei o ano passado, foi a meu primeiro obra independente, podemos dizer, porque eu tenho 2 artigos também lançados em livros, né? Um deles, ele surge a partir do meu estudo de tanatologia. Tanatologia é um conceito um pouco mais difícil, né? Mas é estudar sobre a morte. Então, eu fiz uma formação sobre tanatologia, sobre esse olhar sobre a morte, e também esse olhar sobre o luto. E em tempos de pandemia, a gente percebe o quanto o luto não consegue ser vivenciado quando nós temos o corpo que morre de uma doença e você não pode sepultar esse corpo, ou você pode sepultar sim, no caso, né? Mas você não consegue ter o último adeus a esse corpo. Ou vem um caixão fechado, você não consegue dar o teu último adeus. Então, o quanto isso também impacta nas nossas relações, né? Então, tinha esses artigos escritos, o primeiro sobre a questão do suicídio na juventude, né? E o segundo sobre o suicídio como um grito de quem não é ouvido. E aí, ano passado, durante a pandemia também vem esse olhar, esse querer me lançar um pouco mais, de lançar realmente meu estudo do mestrado, minha dissertação do mestrado, né? E a partir disso também lançar um pouco a história da nossa família com o contato com as drogas, né? Por isso o livro O Amor Me Exigiu, que é um pouco relatar a história de como nossa família foi vivenciando o contato com as drogas e como nós saímos disso também. Não tenho mais o livro físico, porque a gente pensa pequeno quando a gente faz, né? Eu, quando comecei a lançar e tal, eu pensei, vou fazer só 50 livros, porque é difícil vender 50 livros, né? E em 15 dias eu não tinha mais os 50 livros. Inclusive, aquele que eu deixei para mim já foi também, né? Então, é uma coisa que... eu tô esperando uma segunda remessa também, né? Claro. Mas é uma questão que muitas vezes a gente pensa pequeno, tipo, minha obra, quem vai se interessar pela minha história, né? Mas é aquilo, né? As pessoas realmente se interessam pela nossa história, as pessoas realmente se tocam pela nossa história também. Mas então, com certeza. Hoje eu sou professor, né? Hoje eu sou professor são 3 disciplinas diferentes, componentes curriculares, agora a gente mudou o conceito, né? Então eu sou professor de ensino religioso, do 6º ano do ensino fundamental até a 1ª série do ensino médio, professor de sociologia no ensino médio e professor de iniciação científica também no ensino médio. E, à tarde, na mesma escola, eu sou vice-diretor, pego crianças de 4 a 5 anos até o 5º ano. Então, trabalho com toda a comunidade escolar também.
Então, tem toda a base para poder falar sobre o assunto hoje. Estamos aí. Que é muito especial, né, professor Rudinei? Então, dessa forma, né, posso te chamar, né, professor. É isso aí. Pessoal, então, até mesmo, porque a gente tem que apresentar qual é a qualidade do trabalho desse pessoal aqui. E eu vou pedir para a Simone iniciar, né, a nossa manhã com uma poesia, né, da tua escolha, mas que venha a tocar os nossos corações. Okay. Então, à vontade. Minutos perdidos. Em um destes dias em que se sai apressado, que se anda atrasado, que bom dia, já soa cansado. E expressar um sorriso parece pecado. Mudei o foco, refiz a rota, minutos a mais, pensei, que nada, depois os compenso. E nesse compasso, fios que se tecem no emaranhado da vida, feridas expostas, outras encobertas, pela falsa ilusão de que o tempo traz a cura. Ingênua loucura, para um segundo, me desligo do mundo, folhas caídas, beleza ainda se vê? Galhos apenas, depende de quem está a olhar. Eles seguem na doce espera de tecer-se de verde outra vez. Sabe a natureza. As nuvens agora, ao emaranhado de galhos, moldam contornos. Sutil beleza. Só quem carrega no peito tamanha da grandeza é capaz de enxergar. Sim, a grandeza está na simplicidade de se permitir contemplar. Contemplar o que de cara os olhos não veem. Bendita incerteza, um pequeno lampejo, feliz melancolia, doce destino. De minutos perdidos pela rota oposta, contemplar alguns galhos fez com que eu ganhasse o dia. Lindo, Muito lindo. Parabéns. Emocionante. E é a poesia do teu livro, da dor ao amor. Isso, Né? exatamente. É isso aí, para quem quiser procurar, quem quiser, né, através da Simone nas redes sociais, né, Devaneios da Si. Devaneios da Si. Isso aí, que aí vocês vão ter o contato e conseguir o livro dela também, né, além com o professor Rudinei Zorzo. Veri, vamos começar então esse papo sobre essa importância, que sim, né? A gente precisa falar muito. Eu digo que toda vez que a gente quer criar uma cultura em alguém, em um povo, a gente precisa falar muito. A gente precisa falar, a gente precisa repetir, a gente precisa dizer que é bom, né? Por que todas as quintas-feiras a gente fala de educação? Porque a gente precisa educar, a gente precisa fazer com que essas crianças, com que esse povo, né, todo se transforme. Eu digo, é a partir de mim, né? E todos ao meu redor. Então a gente precisa insistir e falar em educação. E hoje falando sobre escrita, sobre literatura, poesia, né, Veri? Como se sentem as escolas? Primeiro, parabéns, Simone. A sua poesia é realmente emocionante e o jeito como a Simone leu ou declamou a poesia, se vê sim que a poesia afeta no fundo da nossa alma, né? Puro sentimento, pura emoção. Então eu vejo assim que a literatura, a língua portuguesa, a história das artes, elas são afins, elas andam juntas. E por andarem juntas, elas são tão importantes e tão de uma maneira assim muito forte, elas têm que ser trabalhadas dentro da escola. Estudar a literatura, a poesia, a história das artes é uma maneira fantástica de se estudar e de se aprender, porque a gente sabe os inúmeros benefícios de se trabalhar esses gêneros dentro de uma escola. Além de proporcionar muito conhecimento, cultura, como você mesmo disse, Laura, enriquece o vocabulário, a forma de interpretar, as relações pessoais,
o próprio ser humano, o próprio leitor, e quando a gente fala em leitor, aqui a gente se refere aos alunos, né, porque estamos falando de uma escola, eles se tornam muito mais criativos, reflexivos. É muito importante todo esse trabalho. Às vezes, a poesia, a literatura, ela é um pouco deixada de lado dentro das escolas, e o Rudinei vai complementar, acredito, o que eu estou falando, né? Já que é professor. E é um pouco desmerecida, né? E aí não adianta a gente achar um ou dois culpados, são muitas as falhas que acontecem dentro da educação, de não dar a importância devida tanto a literatura, o incentivo à leitura, né, quanto a poesia. E eu vejo assim que é na escola que ela tem que ser apresentada para as crianças, desde as séries iniciais, desde a educação infantil, onde elas têm o primeiro contato com as letras, com as palavras, para que elas criem este hábito e que levem isso no decorrer das suas vidas. Mas acredito também que se a criança não teve esta oportunidade na escola ou na família, ao longo da sua vida, ela tem como se tornar um leitor. Porque a gente não gosta daquilo que a gente não conhece. E gostar de ler é um hábito, e é um hábito que tem que ser praticado. Talvez os professores ou os pais não apresentaram a poesia adequada para a idade, ou a poesia, ou o livro, né, se falando em livros também, que despertasse o interesse naquele momento. Então, eu digo assim, ó, a pessoa precisa ler, o aluno precisa ler, nem que seja bula de remédio, né? Histórias em quadrinhos, né? Já desperta aquele gosto pela leitura. Então, a gente poderia passar aqui muito tempo falando sobre os benefícios da leitura e da poesia, porque um bom leitor, ele viaja nas páginas do livro, ele se encanta com as palavras dos poetas, né? E é uma maneira que ele tem de abrir as asas da sua imaginação e de se tornar uma pessoa muito mais criativa, além de inúmeros outros benefícios, que são muitos, né? Então, acredito que sim, que a escola deve trabalhar e deve ter, assim, um incentivo à leitura, à poesia, como o seu objetivo principal. É isso aí. E, professor Rudinei, quiseres complementar o que a Veri falou, e também, né, falo sobre o estímulo de ter crianças escrevendo, crianças, né, trabalhando o seu, enfim, para poder colocar a sua história no papel, né? Nesse sentido, eu ia falar que, sim, é um estímulo, tem que ter todo o estímulo desde sempre, né? Porque não adianta a gente pensar que nascemos leitores. Não, nos tornamos leitores. Ninguém nasce leitor. A gente vai se tornando leitor com o passar dos dias, né? E com o advento da rede social, a gente se tornou menos leitor ainda. Porque nos tornamos leitores de rede social. Mas não é leitor de poesia, não é leitor de literatura, não é leitor de história em quadrinho, muitas vezes. A gente perdeu, inclusive... Te interrompendo um pouquinho para não perder o fio da meada. Inclusive, a gente desaprendeu a escrever as palavras corretas, né? Isso. É o vocabulário facebookiano, né? A gente tem um vocabulário próprio, né? Isso, tal, né? Isso. Mas eu dizer que, tipo, a escola que eu trabalho, aqui eu faço também eu moro em Caxias do Sul, para deixar também apresentando um pouquinho, talvez um pouquinho mais. Eu sou natural de Nova Araçá, mas moro em Caxias do Sul atualmente e trabalho em São Marcos. É do ladinho de Caxias, são 35 quilômetros, eu faço isso todo dia, ida e volta, dá 40 minutos quando a serra me permite, né? Porque se tem um caminhão estragado, mudou todo o meu roteiro, né? Mas a escola que eu trabalho atualmente, o Colégio Mutirão de São Marcos, que ele é gerido por uma associação de pais, então não é uma mantenedora. A mantenedora é uma associação de pais dos estudantes que naquele ano estão estudando, né? Nós temos um projeto chamado Autor na Escola. E esse projeto Autor na Escola é o quê? Nós encontramos um autor físico,
todos os autores são físicos, sim. Mas o que acontece? Muitas vezes nós pegamos lá o autor Machado de Assis, ele é um autor, mas é um autor distante. É um autor que nós não temos mais contato com ele. É um autor que nós não conseguimos mais, ele não vai encostar no adolescente e na criança. Nós encontramos um autor próximo a eles. Então, o que esse autor faz? Esse autor autografa o livro, esse autor vai lá na escola, esse autor, ele é visto pelo estudante. E, claro, né, dentro de um autor que tenha uma literatura para até o 5º ano, né, principalmente, né, então com poesias, com histórias e quadrinhos, depende, né? Mas lá no G4, que são as crianças de 4 anos, que a gente chama de G4, né, eles já começam a leitura desses poemas. E aí, ao ler esses poemas ou essa literatura, eles acabam também se envolvendo na história, eles acabam se encontrando na história, acabam entrando um pouco nisso. E os professores são também motivados a apresentar essa obra literária para os estudantes de uma forma com que o estudante ele se coloque dentro da história. Então, criaremos leitores? Todos que saem da escola serão ótimos leitores? Talvez não. Talvez não, mas estamos incentivando isso desde muito cedo. E no 3º ano tem o projeto, no 2º ano, tem o 2º ano do ensino fundamental, né? Tem o projeto que a criança escreve uma história. E depois a criança publica a sua história também. Então, a criança publica o seu livrinho. Aí tem um dia da sessão de autógrafos, em que todos os pais e tal vão lá e eles autografam os seus livros. Então, claro, é historinhas que eles contam, né? Então, é historinhas do jeito deles, os desenhos do jeito deles. Mas é bem interessante isso de fazer com que o estudante perceba que ele precisa da literatura, que ele precisa da poesia. E a poesia em si, a literatura, é algo que não é uma perda de tempo. Que muita gente vê isso como perda de tempo, né? Ah, mas para que eu vou precisar de literatura também, né? Para que eu vou precisar de um período de literatura no ensino médio? Para que literatura? Para que a gente consiga ver o mundo com os outros olhos. Para que a gente consiga sair um pouco desta realidade e entrar também um pouco nesse imaginário que a literatura nos traz, que a poesia nos traz. E aí que a gente fala muito da poesia também, porque a poesia ela tem uma sensibilidade própria. O poeta é alguém que consegue ver o mundo com outros olhos. Eu sempre brinco, né? Para mim isso é um copo d'água. Talvez quem está em casa não está vendo, né? Mas para mim isso é um copo d'água. Para o poeta, isso talvez não seja um copo d'água. É uma poesia. E ele consegue talvez fazer ele seja o receptáculo do elixir da vida. É isso aí. Ele consegue ver uma poesia num copo d'água. Para mim é só um copo d'água. Um copo d'água que está quase cheio, quase vazio. Tanto faz do meu ponto de vista, tudo bem. Mas para o poeta não é isso. Então, aqui que vem a grande questão de fazer com que também essa nova geração, eu acho que aqui, quando a gente olha para a BNCC, para a nova Base Nacional Comum Curricular, entra muito forte este olhar para a poesia, este olhar para as artes, este olhar para a literatura, para fazer com que realmente o estudante vá tendo esse olhar um pouco diferenciado sobre as coisas. Para que o copo d'água não seja só um copo d'água. Para que o carro não seja só um carro, mas ele seja algo mais. E que a imaginação possa fluir. Por quê? Porque agora, vamos olhar um pouquinho mais atrás, né? Quando nós éramos crianças, eu já, talvez não tanto, né? Mas outras gerações, nós tínhamos que fabricar nossos próprios brinquedos, né? Então, a imaginação vinha na fabricação do brinquedo. Aonde lá eu pegava o sabugo de milho e eu botava lá uma cordinha e fazia o cachorrinho, né? Bom, eu tinha uma imaginação toda para isso. Hoje nós não precisamos mais fabricar nossos próprios brinquedos. A nossa imaginação já não é mais tão fluente assim. Por quê? Porque eu vou lá no mercado, na farmácia hoje eu tenho brinquedo para comprar, né? Qualquer lugar que eu for eu tenho brinquedo e está pronto. Então, onde é que estimula essa criatividade do adolescente, da criança? Quase não tem mais esse estímulo. Então, por isso que a literatura, a poesia, ela entra justamente para voltar a esse estímulo. Então, eu concordo plenamente que é importante, sim, as escolas olharem para isso e terem isso. E assim, falo como quem está numa escola que tem esse projeto, né? Faz toda a diferença. Faz toda a diferença, porque eles se sentem completamente motivados. E eles se colocam dentro da obra, eles se veem dentro da obra, eles criam a sua própria história. Então, isso é fantástico mesmo.
É ótimo estar ouvindo, inclusive, relatos, né, de escolas que já trabalham dessa forma, né, pensando nos pequenos autores, né, que logo mais, quem sabe, muitos, né. Pessoal, nós vamos para um breve intervalo comercial, né, mas em seguida retornamos. Vamos lá de música, Fabiano. I read your mind 1,000 times. He saved myself from alibi. You see, that's life. There's nothing but a song without no rhyme. Da 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 da, da 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 dee do. Pazinato Odontologia. Tratamentos eficientes e rápidos em um só local. Atendimento especial a crianças, jovens e adultos. Além de outros serviços, contamos com a tecnologia do Aitero, que digitaliza a arcada e simula sua correção. Pazinato Odontologia, construindo novos sorrisos. Você que nos assiste, tá com saudade de um bailão? Tá com saudade daquela bandinha que toca a sua música preferida? Então na quinta-feira, a partir das 9 horas da noite, sabe quem vai estar sentado nesse sofá? O galã Alessandro Turra, o rei dos bailões, vocalista da banda Brilhação, estará contando a sua história aqui nesse sofá. Há 20 anos, a Interne traz sofisticação, novidades e bom gosto para seus clientes. Interne, móveis e decorações. O RP Mercados está pronto para te receber em seu novo endereço. Amplo, com qualidade e variedade de produtos. Tudo o que você precisa de segunda a sábado até às 21 horas e aos domingos e feriados até às 20 horas. O RP Mercado está aguardando você. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em Iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. Você quer estar de bem com a vida? Na Beneduzzi você encontra as últimas tendências em roupas, calçados, acessórios para looks, para viagens e uma linha completa esportiva. Beneduzzi, vestindo felicidade. E no dia 18 nós estaremos com entrevistas e mais um assunto inédito. Como sempre, assuntos que fazem diferença na nossa vida. O nosso tema do entrevistas será vacinação, especialmente contra a Covid-19. Até lá, nosso encontro está marcado para as 21 horas do dia 18 de janeiro. Morena, me encantei com o seu jeito de olhar.
Paralisei o tempo só pra lembrar daquela cena em que eu tirava tua saia e você beijava minha boca. Me encantei com o seu jeito de olhar. Paralisei o tempo só pra lembrar daquela cena em que eu tirava tua saia e você beijava minha boca. Morena. Isso aí, então, voltando com o programa Algo a Mais desta quinta-feira, né, aqui com os meus convidados, com o Fabiano fazendo uma boa música, com a Simone, Veri, o professor Rudinei, e justamente agora, depois de falar um pouquinho sobre a importância, né, que até a Veri trouxe toda a questão escolar, o professor também, o que vai ser muito importante aqui para todos nós é conhecer um pouquinho da história de vocês e dessa caminhada, de como entraram, né, na escrita. Simone, esse gosto pela poesia, né? Porque em especial eu digo escrever sobre nós, a gente já tem uma certa dificuldade, né? Quando a gente vai criar uma história, quando a gente vai criar um texto em si, a gente já tem uma dificuldade. Quando se pensa em poesia, então é algo que é como o professor falou, não, eu preciso enxergar algo e transformar aquilo, né? Como foi o teu início? Então, eu quando criança, sempre fui muito de inventar letras de música. A partir de uma música que começasse, eu ia seguindo. E isso eu levei comigo por muito tempo. Na adolescência, ali na escola e tudo mais, eu escrevia. Não sabia se podia ser poesia até então ou não. E com o tempo se perdeu. Há 2 anos atrás, mais ou menos, eu enfrentei um processo de depressão muito profundo. E foi ali que eu comecei a ressignificar muita coisa e foi onde eu me reencontrei através da escrita. O livro, Da Dor ao Amor, né? Uhum. Em partes, é quase que um autorrelato, por isso o subtítulo tão pouco dela, um tanto de si. Talvez tenha muito de si aqui. Uhum. E o livro brinca justamente com a dualidade, né? Com a nossa dualidade, com a dualidade de ser, que somos feitos de luz e sombra. Uhum. Por conta disso também a capa do livro, o círculo do livro, porque é um voltar-se para dentro, é um reconhecer-se. E através da poesia foi onde eu me reencontrei. Eu comecei com alguns escritos e criei a página Devaneios da Si, devaneios justamente por poder me expressar sem um pertencimento, né? Devaneios é um sonhar acordado, e eu sempre fui muito sonhadora. Então, por isso, o nome da página do Instagram. Comecei anonimamente, fiquei anônima, eu acho que por quase 6 meses, em que eu publicava as postagens quase que diariamente, e as pessoas chegavam até mim, olha, Simone, muito boa a tua escrita, tem muita poesia ali. E antes eu não conseguia ter esse olhar de que, de fato, eu estava escrevendo poesia. Conforme você é escritor, automaticamente você é leitor. Então, você começa a buscar. Uhum. E, por isso, tem as referências, como o Rudinei colocava, os nossos passados, né? Pega Machado de Assis, pega toda essa vasta poesia que a gente tem, que é mais erudita, que é mais difícil de entender agora. Se for comparar a escrita, né, de Machado de Assis com a minha, há uma grande diferença. Mas a poesia onde está? A poesia está no todo. Ela vai além da erudição e ela vai além da forma de um poema. A poesia é o contemplar o belo. E a partir dali que começa a surgir, a partir até da cobrança dos próprios seguidores, um livro, né? Coisa que eu nunca pensei na vida. E de fato, eu digo que eu tracei o caminho contrário, né? Agora eu estou aprendendo com mais afinco o que é um soneto, o que são as rimas, como elas se comportam dentro de uma colocação. E eu acho que assim eu sempre me coloco como um aprendiz da poesia, né? E eu quero sempre aprender mais e mais e mais. E como isso me encantou de tal forma,
eu quero levar para as outras pessoas. Que não tem nada que eu li até hoje em toda a minha vida que tenha me feito pensar mais do que a poesia. Nem livros de filosofia me fizeram pensar tanto quanto às vezes uma frase poética. Porque ela tem a sutileza de nos trazer a coisa. Ela fala de dor, mas ela fala com leveza. Não que a dor não esteja sendo sentida ou expressada. Está. Mas ela fala de uma forma sublime, mágica. E por isso o meu encanto pela poesia. Certo. E em relação, algo te levou a fazer poesias, além desse gosto, teve alguma história que foi talvez uma forma, um escape, dizer, não, eu tô deprimida, então justamente eu vou escrever, ou eu preciso tirar minha cabeça, né, de fixar e procurar um novo, assim, aquele escape, ou era algo de sempre? Foi a volta da escrita foi mais ou menos esse escape, né? De colocar exatamente situações em que eu via situações de mundo ou eu observava situações que se passavam comigo e transformava aquilo de alguma forma poética. Não era um simples relato ou um simples desabafo. E anteriormente era mais desabafo, sim, época da adolescência, né? Eu digo que boa aluna eu nunca fui, mas o que mais tinham eram versinhos nas capas dos cadernos, né? Então, a poesia sempre foi muito presente. Então, vem um despertar de lá de trás, sim, das leituras que foram feitas, de toda essa situação E eu vejo hoje, assim, comparando essas situações, eu acho que a forma como ela é nos apresentada que faz toda a diferença. Que você trouxer um soneto decassílabo para alunos, né, do ensino médio, às vezes também que eles estão no auge, no fogo da adolescência, eles não vão conseguir compreender o que a literatura tem por trás disso aí. Hoje tem poetas contemporâneos muito bons e que eles fazem essa leveza na poesia e esse transitar faz com que seja mais fácil esse entendimento. É isso aí. Veri, em relação à poesia, né? Porque é um brincar com as palavras, com o pensar, com a mente. É algo muito importante. Além de ser, assim, de certa forma... para crianças, a gente tem que trabalhar de forma lúdica, né? Na forma de brincar mesmo, para que ela seja um entretenimento e para que ela seja prazerosa para os alunos. E como a Simone diz, às vezes, a forma como foi apresentada, no momento que foi apresentado, não foi o mais adequado. Para os alunos, por isso essa aversão às vezes com a poesia, o aluno não gosta, não quer aprender, porque muitas vezes ele não compreende, né? O que a poesia tem por trás, o que está sendo dito, o que o poeta quis escrever ali. E eu vejo que o poeta, ele realmente, assim, ele consegue traduzir em palavras a sua emoção, né, Simone? Ele consegue colocar nas palavras aquilo que ele está sentindo naquele momento. Tanto que a poesia que a Simone leu no início do nosso quadro, com tanta emoção, no momento que ela estava lendo, eu comecei a imaginar, né? A imaginação já flui a milhão, né? Comecei a imaginar ali ela caminhando, as folhas, observando as folhas. E é isso que a poesia tem que fazer, tem que tocar a fundo o leitor, para que o leitor se apaixone, né? Se apaixone e nos dias atuais consiga levar isso para a sua vida como é uma forma de conhecimento, de cultura, que ninguém vai tirar isso dele, né? Então tem muito a ver com uma forma da poesia ser trabalhada em sala de aula. E mais,
o professor, ele tem que ser um apaixonado pela poesia, pela literatura, para passar isso para os alunos. Porque se eu não gosto de ler, eu não gosto de poesia, eu vou passar simplesmente por passar, por, sei lá, trabalhar de forma gramatical. Porque dizem ou que é está no livro didático, porque é Cumprir necessário. tabela. E como o Rodinei disse, muitos acham que não é importante, que tem outros conteúdos mais importantes, e aí a poesia vai sendo deixada de lado. Então, é muito bom, assim, saber que existem, né? A Simone é uma jovem com esse amor pela poesia e trazendo a poesia de forma compreensível, né? Depois, acho que ela vai falar do livro e o que acompanha o livro, que é bem interessante também, né, Simone? E é por aí que a gente vai se apaixonando, entrando em contato, conhecendo, porque não nascemos leitores, como a gente já disse aqui, a gente não nasce apaixonado por poesias, a gente tem que conhecer, e conhecer da maneira certa para se apaixonar. Com certeza. Professor Rodinei, agora vamos para o teu lado. Nós gostaríamos de conhecer um pouco mais da tua história ao chegar depois numa obra, né, no teu livro. Então, como eu falei antes, né, sou natural de Nova Araçá, né, já nasci lá na década de 80, então já passei dos 30, tô quase nos 90, já quase nos 40, e... Um menino. Na realidade, é aquela questão que a gente sempre tem um certo sonho, a Simone fala que fez o caminho inverso, né, mas a gente sempre tem aquele sonho de eternizar a nossa história. Acho que isso é um pouco próprio de cada um de nós, né, de fazer algo que a gente eternize o nosso nome, a nossa história, algo que nos mantenha, né? Por isso que a gente fala, né? Plantei uma árvore, escrevi um livro e fiz um filho, né? Eternizei a minha história. E essa frase, esse ditado que a gente sempre usa, né? Mas eu sempre tive um pouco esse desejo de também ter algo escrito, né? Então, claro, mas também a gente não vai escrever qualquer coisa, né? Então esse que era o grande ponto, né? Por isso que eu falei antes que era formado em filosofia e teologia, né? Eu fui padre por 9 anos, até outubro, melhor dizendo, de 2019 eu fui padre. Depois por motivos pessoais também, algumas coisas que já não se encaixavam mais na minha vida e algumas coisas assim também, eu fui trilhando outro caminho que vem, e sempre tive esse desejo da educação também, né? Lá em 2013 eu trabalhei no Colégio São José, em Caxias do Sul, dava filosofia e ensino religioso, e uma coisa interessante também, porque quando eu estava no ensino médio, principalmente, eu não imaginava sendo professor, porque eu pensava, eu não quero ser quem eu sou hoje, né? Porque eu imagino eu tendo alunos como eu sou, mas não quero, né? Porque normalmente... como diz a Simone, não era um dos melhores, não era o CDF, né? Tipo, claro, ia bem nas notas, sempre fui bem, tranquilo, né? Mas aquela questão, tipo, era da turma do fundão, era da turma que podia botar pra frente, mas continuava como turma do fundão, né? Então podia remanejar como quisesse na sala, a gente continuava a turma do fundão, que a gente sabe muito bem o que é a turma do fundão, né? Então, tipo, sempre fui um pouco esse tipo de estudante, né? E aí eu nunca me imaginava um dia sendo professor. E aí eu fiz filosofia e teologia por causa da vida de padre, né? E um dia surgiu a oportunidade de eu ir trabalhar filosofia no Colégio São José, em Caxias do Sul. E foi tão interessante isso, porque quando eu cheguei em sala de aula, eu percebi que eu não sabia o que eu tinha estudado. Porque a gente aprende uma coisa, mas na hora que a gente vai traduzir isso para o estudante é outra, completamente diferente. Porque a gente... tem imagina, eu sou formado em filosofia, né? Mas quando tu chega lá, tu vai ter que apresentar o autor, e a gente falava de apresentar a poesia, eu sempre brinco porque Immanuel Kant é um filósofo, né? Para mim é um dos maiores filósofos que nós temos, né? Mas eu tenho ódio mortal de Immanuel Kant, né? Por causa da forma como foi apresentado para mim na filosofia, né? Que nós tivemos muitas cadeiras com ele, né? E eu tenho, tipo, uma certa gana de Kant, assim. Tipo, é um autor, assim, que meu santo não bate com o dele. Mas eu chego e digo para os alunos, no primeiro dia que eu tenho que apresentar Kant, digo, gente, vou apresentar para vocês um cara que eu, pessoalmente, não gosto tanto. Mas assim, ó, é um cara que mudou completamente a história da filosofia. Então, eu posso apresentar a partir do meu ponto de vista, mas eu preciso deixar para eles a oportunidade de eles dizerem, beleza, o professor não gosta de Kant, mas é um cara fantástico. É um cara fantástico. O cara mudou a história da filosofia, então é um cara fantástico. Mas, vamos lá então, eu fiz a filosofia, fiz a teologia,
Aí eu fui padre por esses 9 anos, trabalhei em Caxias o tempo todo, né, da minha vida de padre, e trabalhei todos esses 9 anos também com juventude, com o trabalho com a evangelização da juventude. Aqui na região, tal do Retiro, os Anjos da Fé, que teve, lá em 2014, teve Bote Fé na frente da igreja de Nova Prata, com chuva, escambau, eu tava por trás disso tudo, Nova Bassano com banda rava, com bagunça e tal, eu tava por trás disso também. Então, tipo, esses eventos de juventude que tinha na região aqui, normalmente eu estava por trás e pela frente e estava aí envolvido no negócio também, né? Em 2018, eu assumi a coordenação regional, ou seja, do estado todo, do Rio Grande do Sul, da evangelização da juventude. Então, eu trabalhava em Porto Alegre, morava em Porto Alegre, e de lá andava pelo estado todo, 2018 e 2019, visitando as dioceses, visitando as paróquias e tal, visitando os grupos de jovens, trabalhando com a juventude, né? Mas antes disso, porque eu me tornei escritor, né? Em 2014, foi o momento em que foi o grande baque, assim, da nossa vida, foi quando a nossa família descobriu que o meu irmão era usuário de drogas. Então, isso para mim foi o maior baque que a gente teve, e aí vinha aquela questão, né, de ouvir de muitos colegas, inclusive padres, do tipo, mas como assim? Ele é padre? A família do padre é a família perfeita, né? A gente sabe disso na nossa região, é assim, né? Nossa, a família é perfeita, né? E aí a gente também tem um pouco isso de costume de pintar a família de margarina, né? Que é tudo bonitinho, né? Tudo funciona. A gente sempre pinta a nossa família como a melhor do mundo, né? Mas só basta estar na nossa pele pra gente ver que não é bem assim, né? Mas aí foi o momento que começou a desmoronar um pouquinho o meu castelinho também de areia ali, de pensar, peraí, né? Mas minha família não é tão perfeita assim, nós temos nossos problemas também. E aí começou a vir todo o envolvimento com as drogas e o quanto isso foi impactando. De eu me revoltar, eu padre, né? Eu me revoltar contra Deus, eu passei 10 dias assim que eu não rezava, que eu odiava Deus com todas as minhas forças, porque como assim Deus permitiu que isso acontecesse comigo? E aí até ter que pensar completamente uma nova visão de Deus, mas que Deus é que tinha, qual a visão de Deus que tinha anteriormente, né? Mas era um Deus que faz tudo o que eu quero? Não, peraí. Então, também passar por todo um questionamento de fé, e aí tudo foi passando e tal, e vendo todo o sofrimento do meu pai, da minha mãe, ou do próprio meu irmão também, porque não é tão simples, não é o drogado, o usuário de drogas é um vagabundo. Não é isso. É uma doença. Então, tipo, e entender o usuário de drogas como alguém doente que necessita de ajuda. Então, isso é toda uma transformação que a gente tem que fazer, né? E aí, quando nós passamos por tudo isso e nós vencemos, a gente usa essa palavra mesmo, nós vencemos, depois de um tempo eu disse para o meu irmão, eu posso escrever a nossa história, ou melhor, a tua história no caso, mas a partir do meu ponto de vista? Ele falou, pode, eu te permito, beleza, pode. E aí que vem o meu nascer escritor, né? Quando eu pego essa história da nossa família e eu traduzo ela em palavras, eu traduzo ela em letras e eu transformo ela no livro, né? Que é isso, o amor exigiu? Isso, que é o amor exigiu. Então, por que o amor exigiu? É justamente isso, né? Quando a gente olha para as drogas e olha para, porque aqui tem a capa do livro, né? Isso, tá, o amor me exigiu, né? Quando as drogas chegam em quem você ama, né? A nossa vida, ela passa das trevas, porque realmente vira uma treva mesmo, realmente vira, tudo é muito difícil, e aí a gente consegue depois ver a luz um pouco no fim do túnel. A gente fala depois dessa questão muito forte do amor exigente, do tipo, um relato só do meu irmão rapidão, assim, para não tomar muito tempo, né? Quando ele foi internado na fazenda, o único telefone que permaneceu foi o meu. Os outros todos a gente teve que trocar por ameaças, outras coisas assim, né? Então, a única pessoa da família que nunca foi ameaçada fui eu. E aí, o único número que permaneceu também foi o meu. Então, quando nós estávamos quando ele estava na fazenda, então eles ligavam para mim. No segundo ou terceiro dia que ele estava lá, ele ligou e disse, chorando, né? Eu quero vir embora. Porque se tu me ama, tu me leva embora daqui. Eu disse, cara, se tu amasse a gente, tu não tinha feito o que fez. É difícil falar isso. É difícil falar isso para um irmão. É difícil quando ele começa a falar para a mãe e tu vê que a mãe tá sendo levada pela palavra, tem que tirar o telefone da mão dela e dizer, não, tu vai ficar aí porque é pro teu bem. Né? É o tal do amor exigente que a gente fala, né? Então, é difícil isso, é completamente difícil. Mas o quanto isso também é importante para a gente dar essa volta, né? Então, é um pouco isso do que eu vou relatando também neste livro. Com certeza, que experiência, né, Rudinei? É uma experiência que muitos devem estar passando, né?
que a gente reza que as famílias possam, né, viver melhor e em paz, e a gente sabe que essa droga, né? Como diz a minha sogra, a droga é uma droga, né? Tem que ela esse só nome vem porque, pra, né? Só pra quem vê de fora ou é usuário ver, nem é tão ruim, quem sabe, né? A visão do usuário é uma, mas a família é outra, né? É muito triste. As consequências são grandes. E eu imagino assim, ó, para os teus pais, né? Que nem você coloca assim, eu tenho um filho padre, e eu tenho um filho passando por esse problema, né? Eu relato isso no livro. Vocês são dois? Somos três. Três. Eu relato isso. O meu irmão, esse é mais velho e eu sou mais novo. Tá. Então eu relato isso no livro, né? Que meus pais, principalmente meu pai, ele deixou automaticamente de ser o pai do padre para ser o pai do maconheiro. Nossa. E numa cidade pequena, numa região pequena como é aqui, todo mundo se conhece. automaticamente foi isso que aconteceu. Então também toda essa questão do social, né? O quanto isso também, socialmente, a gente vai pra rua, a gente sabe que isso tem em todas as famílias, né? Mas a questão é, no momento em que se torna público, é um tabu, é uma vergonha, é algo que a gente não quer falar. Por isso que a droga é tão forte, porque ela é um tabu, que a gente não quer falar sobre ela. Se a gente conversasse mais sobre ela, talvez ela não seria tão forte assim, talvez não teríamos tantos usuários assim. Mas a gente fica colocando um tabu, colocando um medo, colocando uma pressão e tal, e aí, claro, né, a gente vai sendo levado muitas vezes, desperta a curiosidade. Desperta a curiosidade, né? E aí tem... Então, tipo, muitas vezes, vou lá no mercado, né? Mas os olhares já são diferenciados. Então, o quanto isso também foi bastante difícil. Eu morava em Caxias, então, tipo, em Caxias eu sou anônimo, né? Na rua, em Caxias ninguém me conhece. Mas o quanto isso também, tipo, meus pais em Nova Araçá, né? O quanto isso foi bastante difícil. Eu sempre falo que também, neste momento, e aí vem a questão, e eu relato um pouco isso também, né? O quanto também tem a questão do orgulho nosso, muitas vezes, né? Então, tipo, mas eu sou o filho que deu certo, né? Porque se ele deu errado, então eu sou o filho que deu certo, né? Então... Pode haver essa comparação. Qualquer coisa que meu pai falasse, dizia, não, pera, não fui eu, né, pai? Foi ele, né? Eu sou o filho bom, né? Mas o quanto isso também tem de nós, né? Porque, mas por que ele é usuário? Alguma coisa desencadeou isso. É uma doença? Sim. Mas o diabético também é uma doença. Mas no momento da vida desencadeou o diabetes, né? No momento da vida desencadeou tal coisa. Mas o que desencadeou essa droga? Pode ser que foi até alguma coisa comigo, né? Então, tipo, não sou só eu, filho bom. Pode ter os dois lados também, né? Então isso faz refletir completamente. E a escrita justamente é para isso. É para relatar, é para deixar escrito e também para poder ter, tipo, quantas famílias passam por isso também e muitas vezes não tem coragem. E muitas vezes não tem... o livro não traz fórmulas, o livro não traz novidades. A gente sempre fala isso, né? O livro traz um relato. Um relato do que aconteceu. E como inspiração para que outras pessoas também possam ter forças para, muitas vezes, dizer o não, ter forças para esse amor exigente, ter forças para dizer, peraí, precisamos internar, precisamos pegar essa pessoa e levar lá ela, e ela se dá conta que ela perdeu para a droga. Ela perdeu e ela precisa de um tratamento. Então, o quanto isso também, o livro tem um pouco esse objetivo também. Vai ajudar outras pessoas, né? Com certeza. Com certeza, além da literatura em si, né? Da forma escrita, da história, tu traz, além disso, uma força para muita gente que pode estar passando pelo mesmo. Pessoal, o papo tá ótimo. Agora eu vou chamar um videozinho que é da rede da Kiron, né? A Cruzeiro do Sul, né? Ensino Superior, que tem um recadinho para nós. Bom dia, Laura, e a todos os telespectadores da Conecta Mais TV. Hoje eu tô aqui para conversar com vocês sobre a Cruzeiro do Sul. A Cruzeiro do Sul é uma universidade que possui o polo aqui na Kiron, em Nova Prata. Então, a gente vai conversar um pouquinho mais hoje sobre o curso de Educação Física. Confere aí. A Universidade Cruzeiro do Sul oferece mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação. Hoje, explicaremos um pouco sobre o curso de Educação Física, que é oferecido como licenciatura e bacharelado. O licenciado pode atuar em escolas da educação infantil ao ensino médio. O bacharel encontra vaga em academias, como personal trainer, em hospitais, na prevenção e recuperação de pacientes e nas empresas na área de ginástica laboral.
A missão desse profissional é transmitir a importância de ser consciente quanto a uma vida saudável. Venha estudar a educação física na Cruzeiro do Sul. Gostaram das dicas, pessoal? Tá muito legal. Então, para você entrar em contato, é só ligar para o número que está aparecendo aqui embaixo da sua tela. Volto contigo para o Estúdio Laura. É isso aí, Érica, trazendo ideias, né? Porque agora é uma época de vestibulares, é uma época de inscrições, então você que tem, né, ideia em continuar seus estudos ou fazer uma nova faculdade ou, enfim, né, procure, né, qual é o melhor para você. Aqui a Érica trouxe para nós a educação física, mas escolha, né, existem diversos cursos que você pode tem à disposição na Cruzeiro do Sul. Então agora vamos de música, Fabiano, e em seguida retornamos no intervalo comercial. E a gente vive junto, e a gente se dá bem, não desejamos mal a quase ninguém. La 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 la. Você quer estar de bem com a vida? Na Beneduzzi você encontra as últimas tendências em roupas, calçados, acessórios para looks, para viagens e uma linha completa esportiva. Beneduzzi, vestindo felicidade. Há 20 anos, a Interni traz sofisticação, novidades e bom gosto para seus clientes. Interni, móveis e decorações. Você que nos assiste, tá com saudade de um bailão? Tá com saudade daquela bandinha que toca a sua música preferida? Então na quinta-feira, a partir das 9 horas da noite, sabe quem vai estar sentado nesse sofá? O galã Alessandro Turra, o rei dos bailões, vocalista da banda Brilhação, estará contando a sua história aqui nesse sofá. Upgrade no seu plano, a sua internet ainda mais rápida. 200 MB por apenas R$ 99,90 ao mês. Ligue 10355, Adilnet Telecom. O RP Mercados está pronto para te receber em seu novo endereço. Amplo, com qualidade e variedade de produtos. Tudo o que você precisa de segunda a sábado até às 21 horas e aos domingos e feriados até às 20 horas. O RP Mercado está aguardando você. Esse é o Expresso Meio-Dia, de segunda a sexta, trazendo informação e atualização para o seu almoço. Pazinato Odontologia. Tratamentos eficientes e rápidos em um só local. Atendimento especial a crianças, jovens e adultos. Além de outros serviços, contamos com a tecnologia do Aitero, que digitaliza a arcada e simula sua correção. Pazinato Odontologia. Construindo novos sorrisos. E no dia 18 nós estaremos com entrevistas e mais um assunto inédito. Como sempre, assuntos que fazem diferença na nossa vida. O nosso tema do entrevistas será vacinação, especialmente contra a Covid-19. Até lá, nosso encontro está marcado para as 21 horas do dia 18 de janeiro. Si hay un infierno para mí
Si hay un infierno para vos, que nadie nos separe, por favor. No miro más televisión, no hay nada para ver. Salgo a pasar por la ciudad y en un disparo una canción que hace un grafiti en mí. Da 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 di da da da, da 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 di da da da. Un grafiti en mi interior me dice que mañana es hoy. Da 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 di da da da, da 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 di da da da. Me siento mucho mejor sabiendo que mañana es hoy. Outra vez. É isso aí, Fabiano, obrigada. E hoje, então, falando sobre a influência da literatura, poesia na vida escolar, né? E no crescimento das nossas crianças, inclusive no crescimento de cada um de nós, né? E hoje estou aqui com a Simoni, né? E o Rudinei, professor Rudinei, que os dois têm obras, a Simoni, poesia, e o professor tem um relato, né? A sua vivência escrita, né? Uma história. E agora, conversando, Simoni, gostaria de saber mais sobre a tua obra, sobre a tua poesia, sobre o teu livro, o que acompanha o teu livro. Gostaria que tu falasse para o pessoal, porque todo mundo que adquire o teu livro, então, recebe também um coraçãozinho, né? Exatamente. Então, um pouco do livro, como eu já falava antes, ele brinca com essa dualidade de que somos feitos, e o livro é um convite para esse reencontro da criança interior que existe na gente. Eu digo assim que a Si é a minha criança, até eu brinco na contracapa do livro. Si é a criança que é a minha melhor parte, é a parte que voa, a parte que é a arte, é a criança que nunca cresceu, que por tempos de mim se perdeu. E a escrita permeou esse reencontro. Então há nessas linhas um pouco de ti, um pouco do leitor, né? E aí eu faço o convite para que esse encontro seja feito junto. Que todo mundo, como diz no Pequeno Príncipe, que todas as pessoas foram crianças um dia, mas poucas se lembram disso. Então olhar com esse olhar de criança. E junto com o meu livro vai justamente esse projeto. Testei com os adultos para ver se funcionaria com as crianças, e está sendo uma aceitação muito incrível, que vai um coração com sementes de girassol, e é um convite para que seja lançada essa de forma lúdica, a semente na terra, de fato, né? Poesia é semente. O teu coração é um solo fértil. Camila, então permita, pega aqui a imagem do coração, para que a gente possa mostrar. Pode ir falando. Permita que ele cresça e em ti floresça. Aí justamente é para contemplar esse ciclo. Pétalas ao chão é um poema que acompanha. Antes a beleza imperava na mais bela flor. Tempo cruel, destino, desatino. Faz cair pétala por pétala. Pobre flor, não chora a dor de perder sua cor. Restou a semente. Recomeço, um novo começo, esperança de um novo florir. O chão, alegre se encontra. Mistura de cor, tamanha beleza, tapete de flor. Ciclos, estações, da semente à flor, da flor à semente. É primavera outra vez. Antes, a beleza emperrava na mais bela flor. Pétalas ao chão, tapete de flor. Ciclos. Então é justamente esse, né? Se você cultivar essa sementinha de girassol, que o coração é feito totalmente de material sustentável, de papel reciclado, aí é colocado na forminha, as sementinhas, eu mesma que fiz toda essa questão. Então é algo que pode ser trabalhado na educação infantil, desde a confecção do seu próprio coraçãozinho de semente, né? Então essa tem sido a minha busca agora, depois do livro lançado, depois que está indo para a casa dos leitores, é tentar trazer esse projeto junto com o livro para as escolas. E junto com esse projeto, eu tenho escrito algumas poesias de forma infantil, né? Algumas poesias no contexto infantil, e estou no processo de publicar esse livro para poder estar trabalhando junto,
né? Que daí abrange todo o nível, desde o ensino médio até o ensino infantil. E o coração vai ser a semente, né? A semente do plantar essa poesia de uma forma lúdica e fazer com que entendam a importância do ciclo, do florir, e a leitura é isso, né? Então, no mesmo momento em que eu envio a semente, está indo o livro também é essa semente poética, e na parte posterior do folder eu digo que no que acabar de ler esse livro, que não pare por aí, que busque, que não precisa ser poesia, mas que continue lendo. E na escrita, para quem escreve, é muito importante ler. Antes de você escrever, você precisa ser um bom leitor. Então, temos dentro da questão da poesia, temos João Cabral de Melo Neto, que é um escritor brasileiro, que ele tinha a questão da poesia como ofício, a poesia como a contemplação. Então, é uma forma que eu me identifico muito para a escrita, além de expressar os sentimentos, essa contemplação. E a poesia como ofício. Então, você precisa se dedicar. Você tem inspiração? Sim, mas não é só da inspiração que vive o poeta, né? Então ele precisa de referências, ele precisa de bases, e essas bases precisam ser repassadas. Então, como eu tenho feito esse caminho, eu gostaria de dividir. E por isso busquei a pedagogia, que estou cursando pedagogia, que eu me formei em 2018, no ensino médio, por questões de adversidades da vida, que eu não consegui fazer isso antes. E busquei a pedagogia pelo sonho de mudar o mundo. E como você muda o mundo? Você muda o mundo a partir do que você tem, com a capacidade que você tem, com os dons e qualidades. Então eu quero chegar nas crianças e plantar essas sementinhas de amor. E fazendo a tua parte. E fazendo a minha parte. No crescimento dessas crianças. Pessoal, vou pedir as nossas últimas considerações a todos. A gente teria muito mais tempo para falar, sabendo que sim, é muito importante, e aqui foi lançado, né, o papo de que se em história, né, em poesia, é muito importante a gente estar ligado à leitura, né, as nossas crianças estarem ligadas à leitura. Então, Veritas, últimas considerações? Bom, como a gente falou aqui, os benefícios da leitura e da poesia na escola são inúmeros, e eu vou colocar aqui uma experiência pessoal que eu tive a honra de implantar na minha escola, no Reinaldo Cherubini, em 2008, um projeto que se chamou, e quem é de Nova Prata todo mundo conhece, Reinaldo Voluntário, onde o objetivo principal era o incentivo à leitura, porque o projeto continua, né? Esse ano, por causa da pandemia, então está um pouco parado, e onde a gente incentiva a leitura fora dos muros da escola. Além de incentivar os alunos, esse projeto ele tem inúmeras atividades, são mais de 12 ações, todas elas voltadas para o voluntariado e para o incentivo à leitura. Nós temos Viajando na Leitura, que os alunos vão nos ônibus urbanos distribuindo livros, as revisteiras nas paradas de ônibus, onde as pessoas utilizam aquele tempo da espera do ônibus para ler poesias. Existem a ação das poesias nas árvores, nos restaurantes, nos carros, nas vitrines das lojas. Nós temos as mini bibliotecas ao ar livre na praça, que vocês podem conferir, com livros, alguns escritos pelos nossos alunos, outros de escritores já renomados. O Carrinho do Saber, que é um carrinho de supermercado que passa pelo comércio, emprestando livros nos estabelecimentos comerciais, nos consultórios médicos, dentários. E funciona, porque eu li livros do carrinho. Porque às vezes as pessoas não têm tempo de ir até a escola retirar os livros, então os alunos fazem esse trabalho, eles levam o livro, levam a biblioteca até as pessoas, as malotecas, que são malas com diversos gêneros
textuais que também são emprestadas para as entidades, as sacolas viajantes que os alunos levam para casa para fazer a leitura com as suas famílias, o doses de leitura que eles fazem no hospital São João Batista, onde os alunos visitam os doentes, lendo poesias, levando uma palavra de incentivo, uma palavra de conforto. São inúmeras ações e o objetivo principal desse projeto é o incentivo à leitura. Então, acredito e tenho muito orgulho disso, que foi um legado que eu deixei na escola juntamente com a minha equipe de direção e de professores, né? Ninguém faz nada sozinho, e com a minha equipe de voluntariado. Então, esse projeto já nos rendeu 3 premiações a nível nacional. Ganhamos de escola voluntária nacional em função desse projeto, e acredito que a gente levou essa ideia nível nacional para todo o Brasil, né? Então saiu de Nova Prata para todo o Brasil um arsenal de ideias incentivando a leitura, além da inclusão digital e outras ações que de repente eu vou acabar até esquecendo de falar aqui. Então esse projeto ele continua na escola e ele incentiva, né, outras escolas a fazerem o mesmo, a acreditar na leitura, a acreditar que a leitura faz a diferença na vida das pessoas, sim. Também queria dizer que são inúmeras as razões que nos fazem acreditar, né, nesses benefícios, e que esse apreço à poesia, à leitura, ele não tem que ser tarefa somente dos educadores, mas também dos pais e de todos aqueles que acreditam, né, no seu valor. E o tema de hoje, ele nos lembra muito a frase de Lobato, né, o pensamento de Lobato, que diz que quem mal lê, mal ouve, mal fala e mal vê. E eu não poderia deixar de agradecer também a professora Margarete Fiedler de Oliveira, que sempre foi uma grande incentivadora dentro da escola, uma apaixonada por poesias, por literatura, e com certeza em Nova Prata ela criou, vamos dizer assim, muitos leitores. Então, muito obrigada, eu tive o prazer de trabalhar com ela, e a Margarete contribuiu muito neste amor pelos livros, né? E também temos o Clube do Livro dentro da escola, enfim, são inúmeras atividades. Agradecer ao Fabiano, que todas as manhãs de quinta-feira nos abrilhanta com música em forma de poesia, ou a poesia em forma de música, né? A Simone, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. O Rodinei também, muito interessante, né? Vamos ler os livros. Muito obrigada pelo presente, né? Adorei. E Laura, a tia, todo o pessoal da Conecta, que me recebe todas as quartas e quintas-feiras nesse espaço tão importante. E um agradecimento especial a todas as pessoas que estão nos assistindo também. Ótimo, Veri. Obrigada a você. Agora, palavrinha, Rodinei. Muito obrigado, Laura, Veridiana, Fabiano, Simone, por estar dividindo também esse espaço, né? Acho que é muito importante a gente sempre falar da poesia, falar da literatura, falar das histórias que nos emocionam, né? E realmente, se dar conta que a gente fala hoje em dia, né, que o nosso problema atual é a interpretação de texto, né? O problema do Brasil é a interpretação de texto, de classe social também, né? Mas de texto principalmente, né? Mas a gente tá com esse problema, por quê? Porque nos falta também essa leitura, porque nos falta também esse olhar mais aprofundado para a leitura, né? E que bom que a gente pode ter esses espaços. Então eu agradeço muito a Conecta por esse espaço, por estar nos falando sobre isso. Surgiu de uma conversa da Simone comigo, ela que propôs inclusive aquela live nossa de falar um pouco sobre nossos livros, mas falar sobre a questão da poesia,
da literatura no contexto escolar e social, né? E daquilo surgiu também esse convite. Então, muito obrigado mesmo a Conecta por esse espaço, por podermos trabalhar isso numa TV, trabalharmos isso num ambiente que chega em tantas outras pessoas também. Que bom que nós podemos conversar sobre isso numa quinta-feira de manhã, num momento ao vivo. Acho que isso faz toda a diferença também, falarmos sobre poesia, falarmos sobre literatura, falarmos sobre o quanto isso impacta a juventude, a adolescência e o contexto social. Isso faz toda a diferença. Então, muito obrigado mesmo, e também quem nos acompanhou aí, que está nos acompanhando, muito obrigado por estarem conosco aí, e incentive, quem for pai, incentive os filhos a ler. E não dá para incentivar dizendo que é legal sem ler junto, né? Não dá para dizer, filho, é muito importante você ler se você nunca leu nada na vida, né? Precisa também ter o exemplo, precisa também sentar junto, precisa também muitas vezes o esforço mesmo de estar junto aí com ele, ensinando a leitura. Faz muita diferença, sim. E quem lê não se arrepende, com certeza. Muito obrigado. Obrigada a você, Rudinei. Sim, eu gostaria que, além das suas últimas palavras, depois que tu abrilhantasse a nossa manhã com mais uma poesia também para finalizar. Então, suas últimas considerações. Agradecer inicialmente o espaço da Conecta, né? Exatamente, foi através daquela live que acabaram chegando na gente. A gente já estava explanando um pouco isso, mas vocês dando voz a nós e olhando para a gente também, a gente vê que não está sozinho. E eu acho que isso é muito importante. Essas conexões que são feitas, né? E mostrar que pode se levar adiante, sim. Então, agradecer inicialmente a Conecta, a você, Laura, Veridiana, Rodinei pela companhia, Fabiano pela música em poesia, e dizer que eu acho que leiam mais, né? Que eu acho que um dos maiores incentivadores meus em todo esse contexto foi o meu filho. O meu filho, que tem 6 anos, hoje, quando eu vou pôr ele para dormir, ele escolhe os livros. E teve um tempo atrás que eu disse, não, vamos voltar aos livros de história infantil e tal. Não, eu vou escolher, mamãe. Ele vai na estante, ele pega. Por várias noites seguidas, ele foi e pegou Fernando Pessoa para mim ler para ele. E daí, a linguagem de Fernando Pessoa, como é um poeta português, é uma linguagem bastante pesada, bastante forte, bastante diferenciada. E eu fiquei naquilo, eu leio ou não, né? E ele abria as páginas aleatoriamente e ele dormia ouvindo poesia. Então, essa importância de trazer isso para dentro de casa também. Se o seu filho ver você lendo, com toda certeza ele vai ler também. Quando ele dorme com o pai, ele reza para dormir. E para mim, comigo, ele pede poesia. E ele se escolhe o livro que ele quer e ele abre a poesia aleatoriamente. E a gente tem respeitado muito isso. E mais uma coisa, assim, que eu queria colocar eu acho que apoiem, né? Apoiem os escritores contemporâneos. É muito difícil hoje no mercado editorial conseguir publicar um livro. É um livro independente, então todo o custo foi arcado da minha parte. É difícil conseguir chegar numa editora grande. Esse mercado editorial é extremamente complicado. Você consegue uma boa editora, mas o escritor não é recompensado. Então eu acho assim, um livro... o valor que eu vendo o livro é R$40. Parece caro, mas não é. Porque retorno para mim tem muito pouco. Então, assim, apoiem os escritores. Isso é de extrema importância esse apoio. E a poesia, eu estou aqui para me doar a ela, né? Então, aonde eu conseguir ir, eu quero levar a poesia comigo. Os restaurantes aonde eu vou, eu deixo versinhos nos guardanapos, né? Eu tenho feito isso, os lugares em que eu estou indo, às vezes eu deixo nas maçanetas das portas. E é tão incrível ver a reação das pessoas. Que o que falta, às vezes, é uma palavra de incentivo, uma palavra de afeto. Com certeza. Que lindo. Vamos abrir aleatoriamente? Impiedoso tempo. Eis que estou só, eu e meus pensamentos. Não só propriamente dito, mas assim me sinto. Apática a qualquer sentimento ou demonstração de afeto. Somente a dor de não sentir. Dói acordar, dói respirar. Dói ver o sol nascer mais uma vez. Dói ver esse sorriso falso estampado no rosto de alguns. Dói? Talvez em você.
Em mim nada, somente a indiferença. Perambular pelos dias em que todos os teus porquês se esgotaram é ser aquela árvore morta que, como serventia, teria apenas a lenha para o fogo acender. Porém, ninguém tem vontade de cortá-la para tal. Então permanece aí, corroída pela ação do tempo. Marasmo existencial. Percebo não valer sequer o ar que respiro. Peso morto a perambular pela terra. Um ser a viver sem vida. Qual a razão de existir? Persistir? Resistir? Falsa moralidade. Impiedoso tempo. Tu passas. E eu? Bom, eu também. Que lindo, Si. Então, pessoal, eu quero agradecê-los mais uma vez. Fabiano, obrigada pela tua participação todas as terças e quintas aqui no Algo a Mais. E, Fabiano, tem alguma consideração para esse final de semana? Não, cara. Use máscara, passe gel, fica em casa, se cuida, tá? Que aí a gente se vê por muitas vezes aí, né, no programa. Vai ter live, Fabiano? Vai fazer ou não? Olha, eu tô pensando ainda. Certo. É aquela coisa, tipo... é legal falar, porque ontem eu tava assistindo uma entrevista de um amigo e ele disse, que tem muita gente que reclama, que não consegue trabalhar, que não consegue isso, não consegue aquele outro. Cara, a internet tá aí para você fazer isso, né? É só ter força de vontade, ter dedicação, que você vai conseguir tudo que almejar. Pois né? é. Então, eu acho... há um tempo atrás eu dizia assim, eu vou fazer live toda semana, que não sei o quê. Hoje em dia já tá um pouco diferente, assim, né? Eu acho que era mais aquela vontade, assim, de estar cantando, de estar tocando, de estar... Porque o músico tem isso, né? Ele tem que tocar, tem que cantar. Mas agora, como eu tenho esse espaço maravilhoso aqui, semanalmente, assim, tá suprindo muito essa questão da necessidade de tocar e de... né? Então, a gente tá aí para... aparecendo para as pessoas verem, então tá bacana, tá aqui dentro, tá tudo tranquilo. Maravilha, Fabiano. E sabemos que logo teremos a vacina e aí os músicos voltarão a tocar nos bares, né, nos seus locais costumeiros de trabalho, isso né, Fabiano? E aqui também no Algo a Mais vai continuar normal, né, só sem máscara, graças a Deus. Então, pessoal, quero agradecer a quem ficou conosco toda essa manhã, né? Olha só, hoje passamos bastante o nosso tempo, mas graças a Deus, né, com um papo super especial. Educação sempre é a melhor forma. A leitura, né, ela faz com que nós nos tornemos pessoas melhores. Então, pessoal, agradeço e até amanhã para o nosso Algo a Mais. Música, Fabiano. Só bom dia brilha, só mais um